uma coisa que eu queria perguntar, você até pincelou ali na hora que você estava contando a história sobre o Kardec e aí o que aconteceu, né, com a doutrina espírita quando o Chico Xavier assumiu, né? Mas ele meio que virou a referência, né? Porque o Kardec, a gente até recebeu aqui duas pessoas que contaram a história do quanto ele trouxe de hipnose de lá de fora, que ele foi um dos primeiros a estudar com... Qual é o nome daquele cara, velho? Que é tipo, meio que o pai da hipnose, assim, o que conseguiu organizar as técnicas. Kardec foi um dos primeiros a estudar com ele, depois veio para o Brasil e aplicou isso aqui. E aí, eu queria te perguntar, assim, você fala que a partir do momento que Chico Xavier assume, e acho que mescla um pouco com o catolicismo... Ele mescla um pouco com o catolicismo, porque o kardecismo originalmente, ele não era uma religião. Ele era tipo estudo, os caras estavam olhando e falando, mano, o cara incorporou um nego aí, quem é você, né? Você é louco, você é uma outra entidade... E, a bem da verdade, você tem relatos de espíritos incorporando humanos desde que o mundo existe. Você tem, desde a Grécia, né, na própria Odisseia, o Ulisses ele vai, ele mata os frangos, faz um despacho da encruzilhada para falar com as sombras e tal. Você tem várias histórias. Então eu acho que esse é um fenômeno que sempre teve na humanidade. O mundo espiritual é que existe. E o ser humano está tentando encontrar jeitos de falar com esse mundo, né? E o Kardec fez essa parada. Ele falou, onde é que tem médium? E ele mandou um questionário para todo mundo, depois recolheu. E aí tem as acusações de que ele foi meio racista, porque ele pegou tudo aquilo que não batia muito, porque aí você tinha todos os espíritos. A princípio ele era cético, espírito né? que ia falar assim, tem que destruir tudo, o reino de Beelzebu tá aqui. E aí ele descartou tudo que não era o que interessava para o catolicismo. Então... existe uma briga enorme ali que o Kardec era racista, então ele falava que os negros eram inferiores, mas porque ele pegou o pessoal da África. Então tem uma tosquice, mas a ideia era boa. Ele queria fazer uma ciência. E a hora que veio é muito mais fácil. O Chico Xavier, ele pregava o amor. Tipo, cara, não importa, você não precisa estudar, você só precisa ser bom e não bater na sua mulher. E aí a galera gostava dele, cara. A emoção é onde mexe, né? Mas aí virou religião, né? A gente brinca e fala que os espíritas são os católicos que têm medo de fantasma. E aí o cara move, mas aí ele traz um pouquinho do ranço lá do catolicismo e vai pra dentro. Mas o espiritismo per se mesmo, ele é uma doutrina que tende a ser científica. Ele quer entender o que está acontecendo, né? Mas qual era a ideia, e até hoje, como se explica esses fenômenos, entre aspas, sobrenaturais, mesmo que o pai da parada já tratava de uma coisa totalmente baseada em... Não é influência, qual é a palavra que eles usam? Quando você... Induziu? Indução, de certa forma, mas né? quando você frequenta, não é exatamente essa, mas é isso. A estudar isso por, sei lá, eu tô lá 20 anos dentro disso aí. Você vê umas coisas que você olha e fala, cara, não tem explicação, mano. Eu já vi nego que o cara, tipo, era taxista, e aí o cara incorporava e o espírito falava alemão. E aí a gente foi achar uma professora de alemão, levou pro terreiro pra conversar com o espírito, a mulher virou e falou, esse cara fala alemão. Com sotaque. Eles falam, pô, como é que era? O cara era, tipo, foi até a 4ª série, era taxista. Se o cara falasse inglês, você ia falar, sei lá, o cérebro, o cara assiste muito televisão, subconsciente. Mas o cara nunca falou a porra da língua na vida e tal. Como que essas coisas acontecem? E é claro, a ciência tá cagando porque a ciência também depende de dinheiro. Então, por que nenhum cientista investigou isso? Porque não tem interesse. Foda-se, o cara tá terreiro, o que tem a ver? Mas se tivesse o interesse, você fala, pô, como é que o cara tá falando alemão? Todo mundo quer aprender uma língua nova sem esforço nenhum. O cara só fumava um charuto, tomava uma cachaça e falava alemão. Eu também quero. Então isso é um negócio que seria interessante da ciência, mas não é interessante. A gente sabe que a verba de ciência é baixa, a pesquisa, Brasil, etc. Então, obviamente, a ciência não vai se interessar nesses casos anedóticos. Mas na hora que você começa a investigar e pesquisar, e você olha e fala, porra, o que tá acontecendo, né? Você vê que tem alguma coisa diferente, esquisita mesmo. E aí fora também ainda tem um monte de charlatão, um monte de pilantra. Galera que é com Instagram, então, e YouTube. Tem negócio tudo, e não deixa de ter na maçonaria, não deixa de ter na Umbanda, não deixa de ter. Porque tem em todos os lugares, entendeu? Assim, só que assim, a própria ordem, agindo corretamente, a pessoa não se identifica, ela mesma vai embora. Né? Você não fica, você pode errar numa pessoa que você chamou a pessoa e não deu certo, por diversos motivos, não necessariamente por esse.
Que a pessoa era mau caráter. Mas assim, o próprio sistema, ele vai exigir da pessoa... Ele vai, a galera que é mau caráter, que tenta entrar na maçonaria, eles saem rapidinho. Porque o pessoal em volta percebe. E a gente tem uma galera... E ele mesmo se tá sente do caminho mal, do bem, e olha, e o cara começa a se sentir mal e ele vaza.